Glória a Deus. Pode se assentar. Deus é bom, maravilhoso, fiel. Graças ao teu santo nome. Nesta manhã já fomos muito abençoados aqui. Pudemos cultuar. Fizemos o batismo do Emanuel. Foi uma bênção de Deus. Estamos aqui agora à noite para mais uma vez, né? Já estamos cultuando a Deus. Cremos que Deus tem ainda uma palavra para nós. Amém? Temos hoje a satisfação de receber o irmão João Couto. Que Deus abençoe a vida do senhor. Do lado de cá, tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Dê um sinal com a mão. Nós não estamos em muita gente. Do lado de cá tem? Tem não, né? Amém? Gente, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso querido irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, guardando, dando graça, fortalecendo a cada dia mais. E para nós é uma honra tê-lo aqui. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 2. Mesmo texto que eu preguei nesta manhã. Nós vamos abordá-lo aqui agora à noite. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Repita após mim, tudo é vaidade. De novo, tudo é vaidade. Maravilha. Glória a Deus. Nós todos que lemos a Bíblia, temos o hábito prazeroso de ler a Bíblia, e aqueles também que gostam de conhecer um pouco acerca das coisas de Deus, sabem que Eclesiastes foi filho de Davi, um homem que foi escolhido por Deus para assumir o reinado de Israel após a morte do seu pai. Salomão, ele viveu 3 estágios na sua vida. Eu digo de forma cronológica. O primeiro estágio que Salomão viveu na sua juventude, ele era moço, cheio de vida, hormônios aflorados, e Salomão escreveu o livro de Cantares. A segunda fase de Salomão foi justamente o período da sua maturidade. Era homem maduro e ele escreve agora o livro de Provérbios. E quando Salomão escreve o livro de Provérbios, ele já era rei em Israel. E nesse período, Salomão, ele experimentou grandes riquezas. Salomão experimentou muitas honras. Ele recebeu muito poder, fama, prazeres sexuais. Mas neste período, Salomão começou a perceber algumas coisas que ele só teve a convicção para escrever no terceiro estágio, que foi o estágio da sua velhice. Salomão, quando está no terceiro estágio, passou pela juventude, pela maturidade e agora está na sua velhice. Ele agora vem e escreve o livro do pregador. Eclesiastes significa pregador. E ele então chega à conclusão, no primeiro capítulo, no livro todo, mas já começa no primeiro capítulo e também no último capítulo de Eclesiastes, ele já termina dizendo que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Quem lê o capítulo 1 de Eclesiastes e vai lá para o capítulo 12, você vai ver que Salomão está dizendo
a mesma coisa, apontando para o mesmo lado. É vaidade. E esse livro aqui, ele registra as reflexões pessimistas, negativistas, a respeito da futilidade de buscar a felicidade ou o sentido da vida nas coisas terrenas. Salomão chega a essa conclusão no livro de Eclesiastes. Fiz, cresci, enriqueci, me tornei famoso, mas estou terminando mal, porque eu entendo que tudo não passou de vaidade. Salomão não entendeu durante a sua juventude e maturidade que ele não poderia encontrar a verdadeira felicidade, ou o sentido da vida, ou o propósito para a vida dele, nele mesmo. E ele termina a sua história dizendo isso. Tentei, e cheguei a uma conclusão de que nada adiantou. Isso, o homem mais rico que já existiu. O homem mais rico de nossas eras, sabe, da modernidade, chamado John Rockefeller, ele disse uma frase bem curta, mas bem relevante. Ele disse que o homem mais rico do mundo era tão pobre, porque ele só tinha dinheiro. Olha só isso, Nil. O homem mais rico do mundo era tão pobre, que ele só tinha dinheiro. E Salomão percebeu isso. Salomão terminou sua vida com 700 esposas, 300 concubinas, na sua velhice, e conclui dizendo: tudo é vaidade. Ele chegou no final da vida e percebeu que a sua vida era vazia. Vaidade é representado, a vaidade significa coisa vã, fútil, mas ela é representada, ela dá a ideia de algo oco. Vaidade representa uma bola de sabão, que a criança vai lá, põe detergente na água, num copinho, sopra com um canudinho, e o vento leva e ela vai girando, e ela é roxa, vermelha, laranja, amarela, é linda. Mas quando alguém trisca nela, ela desaparece. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Salomão percebeu que a vida dele não passou de uma bola de sabão. Vaidade. E na atualidade, infelizmente, mesmo com todo o acesso que temos ao conhecimento, mesmo com todo o acesso que temos a pregações e pregações, louvores e mais louvores, ensinos e mais ensinos, a maioria dos crentes tem vivido uma vida vazia, uma vida parecida com uma bola de sabão. Por quê? Porque tem procurado o propósito para a sua vida e o sentido da vida nas coisas terrenas, em si mesmo. Em si mesmo. O propósito para a sua vida, ele é maior do que a sua realização pessoal. Vou repetir. O propósito para a sua vida, ele é maior do que a sua realização pessoal. Tem gente que pensa que está cumprindo o propósito de Deus, porque está ganhando dinheiro todo dia. Minha vida tem propósito, eu ganho dinheiro todo dia, está tudo bem. Isso não tem nada a ver com o propósito para a sua vida. Então, o propósito para a sua vida é maior do que a sua realização pessoal, é maior do que a sua paz, é maior do que sua paz de espírito, é maior do que a sua família, é maior do que a sua felicidade, é maior do que os sonhos que você tem, é maior até mesmo que a sua carreira.
sentido da vida, o propósito para a tua vida é maior do que qualquer coisa que te deixe satisfeito. Mas o ser humano só busca isso. O ser humano não percebe quando está vivendo um momento de crise, de perda, de solidão, de abandono. Ele não consegue ver sentido naquilo. O ser humano não vê sentido quando está sofrendo. Que sentido tem perder um parente? Que sentido tem ficar desempregado e não poder pagar suas contas? Que sentido tem trabalhar, a empresa falir e dizer, procure seus direitos? Nós não conseguimos ver sentido nessas coisas, nós não conseguimos ver um propósito na nossa vida debaixo de umas situações como essa. Por quê? Porque o nosso propósito, diga assim, o meu propósito é a minha realização pessoal. Diga assim, o propósito de Deus para a minha vida é cumprir o propósito dele. Então, por que que o homem sofre tanto, mesmo rodeado de pessoas e de coisas? Por que que ele sofre tanto? Porque ele acredita que o seu propósito é a sua realização pessoal. Se eu conseguir aquilo, eu fico feliz. Se eu conseguir aquilo, eu estou realizado. E ele consegue. E aí, ele vai ter necessidades outras, porque aquilo já não mais lhe satisfaz. Aí ele vai perceber que aquilo lhe trouxe uma satisfação momentânea. Então, o seu propósito é a sua realização pessoal, mas o propósito de sua vida é cumprir o propósito de Deus. O seu é cumprir, ter, conseguir, juntar. Esse é o seu propósito. Mas o propósito para a sua vida, que não é o seu, é cumprir o propósito do Senhor. Glória a Deus. É cumprir o propósito do Senhor. E muitas pessoas não conseguem encontrar o sentido da vida porque estão justamente procurando o sentido da vida, o propósito de sua vida em si mesmo. A pessoa procura em si mesmo, ela tenta de todo jeito inventar receitas mirabolantes, tenta descobrir, pensa, senta, conjectura, vai para um lugar sozinho, sabe? A pessoa tenta descobrir o propósito de sua vida e o sentido da vida em si mesmo. Onde eu errei? O que foi que eu fiz? Aonde foi que, sabe, que eu tropecei e não entendi? Eu creio que lá atrás eu cometi algo que eu não me lembre. Eu creio que foram as oportunidades que eu perdi. E aí ele tenta descobrir o sentido da vida e o propósito para a sua vida em si mesmo. Ou seja, estou rodeado de pessoas, mas para mim, o centro do universo sou eu. E aí, o ser humano tenta, sabe? E a má notícia é justamente essa: que nem eu e nem você conseguiremos descobrir o verdadeiro sentido da vida olhando dentro de si mesmo. É impossível. É impossível. E com certeza, 90% das pessoas que estão aqui hoje na igreja e me vendo pelo YouTube e ouvindo pela rádio, já fizeram isso. Já tentaram descobrir o propósito para a sua vida em si mesmo. Senta, pensa, faz conta, lembra do passado, do presente,
as alianças, o que não deu certo, o que deu certo, sabe? E tenta, e tenta, e tenta, e tenta, e tenta, e vai tentando. E o tempo vai passando, e a pessoa vai envelhecendo, e se não entender como se encontra o verdadeiro sentido da vida, o último suspiro vai ser assim, ó: vaidade. Pronto. Igual Salomão. Vaidade. Fiz, corri, criei, montei, empreendi, fiz coisas extraordinárias, mas estou vazio. Estou vazio. Sabe? Então, em primeiro lugar, encontrar o verdadeiro sentido da vida é recomeçar em Deus. Diga assim: recomeçar em Deus. Isso. O escritor do livro Vida com Propósitos, Igreja com Propósitos, Família com Propósitos, sabe? Ele, chamado Rick Warren, ele diz que um dia estava andando de bicicleta nas montanhas e se perdeu. Depois de muito tempo querendo voltar para o acampamento, ele encontrou alguém e falou assim: como é que eu faço para voltar lá para o acampamento tal, da onde eu estou? E a pessoa disse para ele: daqui de onde você está, é impossível você chegar ao acampamento. E como que eu faço? E a pessoa disse a ele: você vai ter que voltar para o outro lado da montanha, e do outro lado da montanha existe um caminho que você chegará naquele acampamento. É isso aqui. De onde você está, se você está vivendo essa crise interior, de onde você está, você nunca vai encontrar o acampamento chamado sentido da vida. Nunca. Por quê? Porque você já deu volta demais. Segundo a sua direção, o seu GPS, você já entrou para a direita, para a esquerda, subiu, desceu, parou, estacionou, sabe? Você nem lembra mais onde está. Então, o que Deus está dizendo para nós hoje aqui? Para que vocês encontrem, descubram o sentido da vida, descubram o propósito para a vida de vocês. Vocês precisam voltar à montanha da vida e recomeçar em mim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus está dizendo: eu estou do outro lado da montanha, esperando vocês retornarem até onde eu estou, porque o começo, não o meu começo, diz Deus, mas o começo de vocês é em mim. Aleluia. Porque até então nós estamos tentando descobrir o propósito da vida, o sentido da vida em nós mesmos. E Deus está dizendo: não adianta, retorne. Você só conseguirá, glória a Deus, só conseguirá descobrir o propósito para a sua vida, o sentido da sua vida, a partir de Deus. A partir de Deus. Não existe outra saída. Enquanto você não compreender que foi feito por Deus e para Deus, a vida jamais fará sentido. A vida jamais fará sentido. Por quê? Porque quando nós voltamos a Deus, retornamos a Deus, aí nós vamos ter o entendimento e descobrir o quê? Descobrir a nossa identidade, descobrir a nossa origem, descobrir o que significamos, o nosso propósito, nossa importância e também qual o nosso destino. Só em Deus. Só em Deus, tá? Porque o que muitas vezes fazemos, como muitas vezes eu fiz, e muitas vezes muitos aqui fizeram, e muitos que não entenderem o peso dessa palavra vão continuar fazendo, é viver uma vida de campanha em campanha. É a campanha do alto, é a campanha de baixo, é a campanha da direita, é a campanha da esquerda, é a campanha do sal, é a campanha da rosa, é a campanha do entulho, é a campanha da porta, é a campanha da chave, é a campanha do óleo, é a campanha de tudo, a nossa vida.
foi baseada em campanhas. Por quê? Porque, Senhor, eu vou fazer algo para que o Senhor faça por mim. Nós, durante muito tempo, tratamos Deus como o nosso gênio. Senhor, me dê 3 pedidos. Vou fazer 3 dias de jejum, porque aí o Senhor vai me dar 3 pedidos. E na realidade, nós estamos querendo trazer Deus a nós, quando na verdade precisamos retornar a Deus. Aleluias. Precisamos retornar a Ele. Glória a Deus. Porque na direção que nós estamos andando, nós não chegaremos onde queremos chegar. Agora, se retornarmos a Deus, glória ao Senhor, entenderemos que Deus nos dará uma direção clara. E a partir deste momento, nós então começaremos a entender o propósito para a nossa vida. Porque, como eu falei anteriormente, o propósito para a nossa vida é a nossa realização. O nosso propósito é a nossa realização, mas o propósito da nossa vida é a vontade dele sendo cumprida em nós. Glória a Deus. É a vontade dele sendo cumprido em nós. Tá certo? Então, não é? Porque precisamos entender isso. Retornar a Deus. Não querer trazer Deus a nós. Sabe? É claro que isso é um sentido figurado. Bem? Porque foi Deus que nos criou. E não nós criamos Deus. Diga assim, foi Deus que me criou. E não eu que o criei. Então, em segundo lugar, encontrar o verdadeiro sentido da vida é deixar Deus usá-lo para o seu propósito e não usar Deus para o que se deseja. Precisamos deixar Deus nos usar para o seu propósito e não querer usar Deus para conseguir o que desejamos. Aí nós entenderemos, aleluias, que a nossa vida começará a fazer sentido. Nossa vida começará a fazer sentido. Porque às vezes se toca, se canta, se prega, se pastoreia. Às vezes você faz tudo que um cristão dentro da religiosidade faz. Que um cristão dentro da sua religiosidade faz. Sabe? Ele ora porque tem que orar. Ele canta porque tem que cantar. Se ele é pastor, ele prega, ensina, pastoreia porque tem que pregar. Se ele toca porque tem que tocar. Ele canta porque tem que cantar. Ele oferta porque tem que ofertar e dizima porque tem que dizimar. Essa é a religiosidade. Quando nós descobrimos o sentido da vida, o propósito para a nossa vida, nós cantamos porque queremos cantar, porque Ele é bom. Eu vou ofertar, não porque eu tenho que ofertar, eu não tenho que fazer nada. Deus não é carrasco, Deus não me amarrou. Eu tenho que dizimar, não, eu não tenho. Então por que eu vou fazer? Porque a minha fé alcançou, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero dar. Por que eu vou tocar na igreja? Porque eu tenho que tocar, porque eu estudei. Não, estudou porque quis, não é obrigado a tocar. Toca por quê então? Porque eu quero adorar a Deus com a minha mão, com o instrumento, com o dom que Ele me deu. Aleluias. Isso, é isso. Deixar Deus me usar para que o propósito dele seja cumprido. Aleluias. E não querer usá-lo para que o meu propósito seja estabelecido. Glória a Deus. E tanta gente frustrada na igreja. Olha, o autor brasileiro que mais vende livro hoje, cristão, graças a Deus, chamado Augusto Cury, foi o maior vendedor de livro do Brasil até hoje. Antes de se converter, o livro dele, os livros, todos eram voltados para a autoajuda. Porque livro de autoajuda no Brasil,
Agora então, aonde só se fala em, sabe, reprogramação, onde só se fala em coach, onde só se fala em treinador de treinadores, sabe, não é verdade? Onde só se fala em grandes líderes, mentoria. Tem gente que nem pastor é. Esses dias eu vi na internet, nem pastor é, mas está dando curso de mentoria para pastor. Eu falei, meu Deus, o poste está urinando no cachorro. Hoje tem gente solteiro querendo falar para casal. Tem gente divorciado de 3, 4, 5 casamentos querendo dar estudo para casal. Gente, o ser humano frustrado porque não consegue encontrar o sentido da vida, não consegue entender o propósito da sua vida. Ele mergulha em livros de autoajuda, que para um determinado fim é lógico que vai servir. Eu já falei isso aqui de manhã. A pessoa precisa crescer. Eu vou entrar num processo de ensinamento, alguém me orientar para eu emagrecer. Glória a Deus, vai funcionar. Eu quero economizar, eu não consigo guardar dinheiro, eu gasto demais. Então eu vou procurar alguém, um livro que fala sobre isso. Sim, para aquele fim vai servir. Mas mais, um livro que vem, sabe, falando de etapas, de valores para alcançar, sabe, como defina as suas metas, ressignifique, pare de protelar, de adiar as coisas, seja resiliente. Nada disso vai fazer um ser humano, um crente, descobrir e encontrar o sentido da vida, encontrar o propósito para a sua vida. Não, isso vai ajudar só para aquele fim, isso vai ajudar muito, vai te dar resposta, mas para isso aqui não funciona, não funciona. E isso só funciona, sabe, para pessoas que querem atingir aquele alvo. Mas se você está hoje vivendo este grande problema interior, está passando por isso, está cercado de coisas, de pessoas, está tudo bem do lado de fora, mas do lado de dentro tem um oco, tem um vazio chamado vaidade. Você não entende o que acontece às vezes, é aquela tristeza, aquela angústia, aquela vontade de chorar. Vai dormir, você pensa em tudo, em todos, um medo que nada dê certo, coloca a culpa em si mesmo por tudo que deu errado. Ei, você está procurando o sentido da vida, você está querendo entender o propósito para a sua vida, e o propósito para a sua vida é deixar Deus começar a te usar para que a vontade dele se cumpra na sua vida, porque até hoje muitas vezes você está tentando fazer com que Deus cumpra o seu desejo para a sua própria realização. E se isso está acontecendo, isso significa que você estava a um passo de um precipício. Se você está me ouvindo hoje e está nessa situação, Deus está usando essa palavra, glória a Deus, como um laço poderoso que está te laçando pelas costas e te afastando desse abismo. Glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Terceiro lugar, encontrar o sentido da vida é compreender que ser bem-sucedido e cumprir o propósito de sua vida são coisas distintas. Ser bem-sucedido e cumprir o propósito de sua vida são coisas distintas. Porque tem gente que associa ser bem-sucedido com tô na bênção, tô na unção de Deus. Se parar para fazer um levantamento, um cálculo, estabelecer alguns limites, algumas coisas, o que está certo e o que está errado, a pessoa vai perceber que está mais perdendo do que ganhando. Você está ganhando numa área, mas está perdendo tanto numa outra. E às vezes a área que está ganhando se recupera amanhã. A área que está perdendo, às vezes não dá tempo de se recuperar. Então, a pessoa que está vivendo isso, ela precisa hoje parar, sabe, entender e começar a perceber que o seu sucesso na vida, sua autorrealização, nada tem a ver
com o propósito para a sua vida, nada tem a ver com o verdadeiro sentido da vida. Nós aprendemos, ainda mais nessa época, em que, sabe, o negócio é ter. Deus nunca falou sobre ter conosco. Jesus nunca falou sobre ter, gente. Jesus disse: se alguém te pedir para andar uma quantidade de metros, Jesus disse o quê? Ande o dobro. Jesus disse: se alguém te pedir a túnica, isso significa roubar. Se alguém for te tomar a túnica, bata nele, porque é um bem que Deus te deu. Jamais alguém vai levar ao que Deus me deu, é isso? Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Jesus tinha 5 pães e poucos peixes, era tudo que ele tinha. Um menino trouxe a ele, no meio daquela multidão de 5.000 homens, só homens, pode-se dizer mais de 15.000 pessoas. O único bem sucedido ali era Jesus, que tinha pão e peixe, veio parar na mão dele. Ele era o bem sucedido da ocasião, mas ele entendeu que ele estava ali para que o propósito do Pai se cumprisse nele. Glória a Deus. E quando a pessoa entende isso, ele percebe o verdadeiro sentido da vida. E a partir daquele momento, ele pegou aquilo e ele, primeiro, antes de alimentar todo mundo, ele levantou o pão e partiu. Glória a Deus. Ele entendeu que o sucesso de ter um pão em meio a uma multidão faminta, sabe, era a autorrealização. E ele entendeu que para que o propósito do Pai fosse cumprido, ele precisaria dividir aquele pão. E quando ele divide o pão, glória a Deus, ele faz cumprir e faz pessoas entenderem o verdadeiro sentido da vida, que é se deixar ser usado para que o propósito maior se cumpra em nós e alcance vidas que estão ao nosso lado. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Todas as orientações que eu falei acima a respeito dos livros, elas vão te ajudar a chegar num nível material bom, mas mesmo assim você pode estar longe do propósito para a sua vida. Por que vocês acham que os consultórios de psicanálise, de psicólogos e de psicanalistas são tão lotados? Quer que eu fale uma verdade para você? 90% de crentes. 90%. Porque é emocional. Emocional. Quando a pastora passou por isso em 96, 95, gente, é só crente. Quem passa com psicólogo aqui sabe disso, né? A maioria é tudo crente. Porque acha que porque é crente não vai ter problema. Porque acha que porque é crente não vai passar por dificuldades, desilusões, decepções, traições, dores, não é verdade? A gente acha que é assim. A gente acha que porque é crente a gente tem que ser bem sucedido em tudo. E a gente associa o nosso sucesso ao propósito de Deus na nossa vida estar sendo executado. E às vezes nós estamos muito longe disso. Muito longe. Então nós não podemos confundir, sabe? Confundir, porque nós não precisamos de autoajuda. Eu falei isso de manhã, nós precisamos de ajuda do alto. Diga assim: Senhor Jesus, não me dê autoajuda. Diga: derrama sobre minha vida ajuda do alto. Aleluias. Glória a Deus. Então, isso que eu estou passando para vocês, isso que eu estou passando aqui para vocês,
Por um instante, parece assim: poxa, eu já tenho tanta coisa para pensar, tanta coisa para fazer, e o pastor ainda está me dando aí mais 3 ou 4 orientações para eu colocar na minha agenda. Vou ter que fazer tudo isso, além de tudo que eu tenho para fazer. Aí você pode pensar: o pastor está enchendo ainda mais a minha agenda. Já tenho tanta coisa para fazer, o pastor me passa tudo isso, está enchendo ainda mais a minha agenda. Não, é o contrário. Com tudo isso que eu estou te passando, eu estou tentando mostrar para você que a partir dessa noite a sua agenda tem que secar. Mas com tudo isso que o Senhor está passando, sim, eu estou querendo dizer para você que a partir de hoje, ouvindo essa palavra, sabe, se você quer realmente encontrar o verdadeiro sentido da vida, o propósito para a sua vida, é você a partir de hoje se concentrar naquilo que verdadeiramente importa, naquilo que verdadeiramente tem valor. Glória a Deus. E o que importa e o que tem valor é naquele onde tudo começou. Quantos aqui se lembram? Quantos aqui se lembram do dia em que entregou a vida a Jesus? Do lado de cá, levante a mão. Pronto. Então feche os olhos e volta naquele dia. Aqui do lado de cá, quando vocês lembram? O dia que entregou a vida a Jesus? O dia em que o coração bateu mais forte, que a mão suou? O dia que o olho, você tentava segurar para não chorar, mas não conseguia, gente. Então volta para aquele dia lá. Aqui, levante a mão, quem lembra desse dia? Fecha o olho. Volta para aquele dia. Aqui, ó. Quem se lembra? Ah, gente, eu me lembro como se fosse hoje. Fecha os olhos, volta para lá. Oh, aleluias. Aleluia, que sensação. Oh, glória. Que sentimento. Que emoção aquele dia. Aleluias. Ah, irmão, que coisa diferente aquele dia na minha vida. Oh, aleluias. 15 de janeiro de 1990. Aleluias. Eu me lembro como se fosse hoje. Queria levantar a mão, eu não conseguia. Quando minha mão ia levantar, alguém me falava assim: mas e amanhã? Como você vai fazer? Eu queria levantar, minhas pernas tremiam. No meu coração vinha: mas e os colegas? E o futebol? Como é que você vai fazer na escola? Hã? Mas eu me lembro que quando eu levantei e fui lá à frente, aleluias. Oh, aleluias, eu senti uma paz, algo especial, inimaginável. Glória a Deus, glória a Deus. Se você sentiu isso aqui agora, aleluia, é porque você está começando a voltar do outro lado da montanha. Glória a Deus, e está entendendo e começando a receber de Deus novas coordenadas para colocar no GPS da sua vida, ressignificar a tua vida, e a partir de hoje você vai começar a ir na direção correta, e não vai precisar mais correr atrás de criatura para saber aonde você está, qual é o sentido para a tua vida, qual é o sentido da vida, o teu propósito. Você não vai correr atrás de um ou de outro, você não vai precisar mais ir até a torneira, até o poço, porque se isso está acontecendo com você hoje, é sinal de que Deus está te levando não à torneira nem ao poço, mas à fonte. Oh, aleluias, aleluias. Então, se concentre naquilo que importa de verdade, e você vai perceber como as coisas ficarão mais fáceis.
A gente quer guerrear nossas guerras na nossa força, no nosso intelecto, com amigos, com contatos. Tudo isso ajuda a gente. Vai apresentar numa empresa, o que tem um contato lá dentro tem muito mais facilidade. Mas tudo isso é aspecto, âmbito terreno. Mas eu estou falando de coisas eternas. Estou falando de coisas que pode não agradar alguém, mas pode mudar a vida de milhares. Aleluias. Glória a Deus. Eu já contei aqui a competição de lenhadores. Não lembro se eu contei aqui no outro templo. A competição de lenhadores numa cidade era um campeonato anual de derribada de árvores. Convidaram os maiores lenhadores das empresas que existiam naquela região. Um prêmio em dinheiro, um machado de ouro. Quando chegaram, os lenhadores fizeram aquela fila, depois ficaram um ao lado do outro. Uma árvore com o número de cada um, todos com seus machados. E o último a ser escrito foi um senhor bem de idade, franzino, magrinho, bem magrinho. E a torcida dos lenhadores, quando viu aquele senhorzinho, desconjurou. Falou: o que ele está fazendo aqui? Veio perder tempo, passar vergonha? Quando deram lá o apito liberando para que eles começassem a cortar a árvore, não demorou muito tempo, alguém escutou uma voz rouca e trêmula dizendo: madeira. Tum, a árvore caiu. E os lenhadores pararam, porque estavam ainda na metade. Quando foi para receber o prêmio, o representante do desafio, do campeonato, perguntou para ele: senhor, olha o tamanho do braço desses homens, olha o tamanho dos machados deles. O senhor foi devagar e eles com tanta força batendo na árvore, cada lasca que saía da árvore deles, mas parece que eles estão na metade ainda lá. O senhor já derrubou? Qual é o segredo? Ele disse: a questão é que eles batiam na árvore sem parar. E eu ia devagar, mas eu parava a cada 10 batidas para afiar o machado. Aleluia. E tem gente batendo na árvore, tentando derrubar a árvore para entender o sentido da vida, mas não para afiar o seu machado. E vai ficar a vida toda, a ferramenta já cegou, e a árvore não vai cair nunca. Daqui a pouco quebra o cabo do machado, e a árvore não cai, porque não para afiar o machado. Esse machado é justamente focar naquilo que interessa. Esse machado não é o poço nem a torneira, esse machado é a fonte, é Deus. Aleluias. Então toda vez que você fala: hoje eu estou entupido de trabalho, é tanta coisa para resolver, e corre isso e aquilo, você vai resolver tudo, e não vai mudar nada, não vai mudar nada. Mas quando você para afiar o machado, foca no que interessa, pega um tempo e coloca em Deus, vai afiar o machado. Quando você levantar dali, a árvore já está caindo. A árvore já está caindo. Glória a Deus. Aleluia. E em quarto lugar, para a gente concluir, encontrar o sentido, o verdadeiro sentido da vida, é mais ou menos isso aqui, olha. Se eu mostrasse isso aqui, essa peça aqui no altar, e falasse: irmãos, eu preciso de uma contribuição para comprar aquela peça, que a gente precisa dessa peça.
você ia ficar se perguntando, mas qual é o propósito? Qual é o propósito dessa peça? Para que ela serve? Como usa isso? Como se usa? Você sabe, pastor? Não. Mas pastor, e aí? Como que a gente vai fazer para entender como isso funciona? Para que isso serve? E essa é a quarta orientação, direção para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Quer entender o verdadeiro sentido da sua vida? O propósito da sua vida? O que se passa com você, na sua cabeça, no seu coração, na sua alma? É igual aqui. Querer entender para que serve aquilo, o propósito daquilo, a maneira mais correta, a mais simples e fácil que existe, é perguntar para quem criou. É ir no fabricante. Aleluias. Você só vai descobrir o verdadeiro sentido da sua vida. Você só vai compreender o propósito para a sua vida quando você retornar lá para o outro lado da montanha e numa conferência com o dono da empresa, com aquele que te criou, perguntar para ele: Senhor, para que é que eu estou aqui? Para que é que eu sirvo? O Senhor me criou para quê? Me mostra. E aquele que te fabricou, ele vai pegar o manual, e o manual está aqui. Porque além dele te fabricar, ele deixou um manual que diz como você funciona. Glória a Deus. E aqui nesse manual está dizendo para que você serve de manhã, para que você serve à tarde, para que você serve à noite, o que você tem que fazer de manhã, o que você tem que fazer à tarde, o que você tem que fazer à noite. Aqui está dizendo, olha, você é útil de manhã para tal área, à tarde para outra área, à noite para outra área. Aqui está dizendo, quando você tiver um problema, você vai em tal lugar, porque aqui está marcando na página tal, capítulo tal, livro tal, como é que se conserta esse problema que você está vivendo. Aqui tem uma receita, um livro, é um manual para a nossa vida, para o sentido da nossa vida, para o propósito da nossa vida. Então, se queremos ter uma vida plena, nós precisamos conhecer o manual que o fabricante deixou para nós. Glória a Deus. Precisamos. Porque aqui no manual está muito claro, tá? Para que é que você está vivo. Aqui no manual está muito claro como é que a sua vida funciona. Aqui no manual está muito claro o que você pode esperar do seu futuro. Está tudo claro. Glória a Deus. E você, a partir do momento que conversar com o fabricante, aquele que te fez, que apertou, aspas, cada parafuso, cada mola, cada órgão, colocou no seu devido lugar, sabe? Quando você conversar com ele, ele vai falar para você, ele não vai dizer para você, vai procurar no manual. Ele vai dizer, pode ir lá no manual em tal lugar, porque está lá. Porque quem te criou também escreveu o manual e conhece de ponta a ponta. Se você perguntar para mim uma página dos livros que eu escrevi, pode perguntar de qualquer um ali agora. Eu não vou lembrar onde está capítulo nenhum. Nenhum. Talvez só o primeiro. Mas quem te criou e escreveu, deixou esse manual, conhece onde está cada vírgula. Tio J. Aleluias. Glória a Deus. Então aprenda esses segredos e viva feliz. Amém? Ministério de louvor, pode subir aqui, vamos adorar. Vamos louvar o nome do Senhor. E depois vamos para a nossa casa. Aleluia, convictos do plano que Deus tem para nós, entendendo qual o propósito da nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus. Fica de pé, vamos adorar a Deus. Aleluia. Se quiser colocando já os avisos aí, pode colocar. Glória a Deus.
Oh, glória! Tem glória